Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou responder a um questionamento de um amigo e nisso a responder a questões de outros amigos que fizeram questões similares, né? Eu vou tentar aqui resumir um pouquinho, né, o cerne fundamental da questão que eu vou tratar aqui e depois ir direto para o assunto. Eu já disse algumas vezes em vídeos e também escrevi isso em textos que quando eu tinha lá por volta dos meus 19, 20 anos, eu estava passando por uma certa crise no que diz respeito à espiritualidade, muitas dúvidas, muitos questionamentos, né, muitas inquietações. E nesse período eu entrei em contato com muito da literatura disponível aqui no Brasil sobre as religiões orientais e destacadamente os livros relacionados à ordem Ramakrishna, né? Eu já falei aqui, né, do Sermão da Montanha segundo Vedanta, o Evangelho de Sri Ramakrishna e outros tantos livros, né? Livros de Swami Sivananda, enfim, é uma literatura bastante grande e aquilo foi para mim um alicerce muito grande para eu manter assim anelado, né, vivo meu ardor espiritual, minha crença em Deus, a minha esperança espiritual, ainda que nada fosse muito sistematizado e vinculado a nenhum caminho específico. Contudo, quando eu tinha lá, já assim, por volta dos meus 30 anos, eu decidi encontrar um caminho espiritual, a minha busca foi pelas vias do cristianismo e acabou acontecendo que eu me tornei adepto do cristianismo ortodoxo, né? Como todos que acompanham essas postagens que eu faço aqui devem saber. Então, esse amigo me pergunta se quando eu me tornei ortodoxo, tendo esse background de contato com o Vedanta e com outras correntes do Oriente, se eu, é, se eu me deparei com os comentários advindos de sábios, de santos, sobretudo aqueles ditos anciãos da Igreja Ortodoxa, que caracterizavam de um modo muito negativo, né, as práticas ditas orientais, né, a meditação, né, a repetição de mantras e coisas assim. E se eu, ao ter, né, em mente esse background dessas religiões, se como eu vi isso, como eu me deparei com isso, se eu concordei com a ortodoxia ou se eu vi que aquilo não era bom, em que estado eu fiquei, né, em relação a essa confrontação, para falar um pouquinho disso. Muito bem. Outros amigos escreveram coisas parecidas, né? E eu acho que é uma boa oportunidade aqui de comentar esse tema. Sim, eu quando me tornei ortodoxo, né, de cara, assim, essa questão não foi tão aguda, mas com o passar do tempo, né, me aprofundando mais, me tornando, assim, um leitor assíduo, né, de tudo que se relacionava ao pensamento ortodoxo. A partir do momento também que eu passei a ser um catequista, um divulgador, alguém que me comunicava com as pessoas, sobretudo através desses meios virtuais, a respeito da fé ortodoxa, então a coisa acabava tendo um teor assim muito apologético, muito de defesa, né, doutrinária e teológica. E nisso, evidentemente que essas questões, né, elas ficavam, né, muito presentes, né, comparativos entre religiões. E com toda certeza eu lembro sim do posicionamento de muitos desses anciãos da ortodoxia e também de hierarcas e de teólogos com uma posição assim muito ferrenha e negativa a respeito de tudo que era relacionado com isso do Oriente, né, sobretudo da Índia. E uma caracterização assim muito enfática de que as coisas que os cristãos ortodoxos realizavam, oração de Jesus, contemplação dos ícones, nada disso tem rigorosamente nada a ver com genericamente o yoga, né? Então existia uma preocupação assim muito grande em marcar essa posição de que ensinava muito claramente que o contato do cristão ortodoxo com essas coisas da Índia eram deturpadoras do senso da fé. Como eu lidei com isso? Eu, quando ingressei na igreja ortodoxa, o meu objetivo era mergulhar naquela espiritualidade e me tornar assim muito é, direto, né, e reto como um buscador daquele caminho.
não é? Eu entendia, evidentemente, que as pessoas são muito variadas e que as pessoas poderiam ter caminhos diversos, mas entendia que o melhor proveito é quando você se dedica seriamente a um caminho que você escolheu. E essa era a minha proposição. Então eu tomava, né, certas posturas, certos posicionamentos, certos postulados como referências e a partir dali então constituía a minha perspectiva, que era uma perspectiva ortodoxa. É, eu li sim bastante coisa a respeito do caminho desses caminhos do Vedanta e tudo mais, mas nunca com o aprofundamento devido para ter a consistência daqueles conceitos, não é? A ponto de identificar de modo tão evidente e claro os pontos em que a apologética ortodoxa era injusta ou era imprecisa. Aqui e ali eu percebi assim que algumas coisas estavam um pouquinho desfocadas, né, que poderiam ser percebidas com mais boa vontade, mas o meu desejo era tão grande de me conectar com aquele caminho que eu fazia uma vista grossa aqueles exageros, né? E aquela falta de uma maior boa vontade. Então, assim, eu sempre digo que para você aderir a um sectarismo muito estrito, um pouquinho de desonestidade intelectual tem que fazer parte ali da sua percepção. E eu acredito que no meu caso eu fechei os olhos sim para muitas das coisas que eram evidentemente é, mal consideradas ali por essa crítica ortodoxa. E eu tomava o caminho de defender, de apresentar aquilo que os santos, que os anciãos defendiam, né? Muitas vezes eu me colocava nesse dilema, não. As pessoas podem ter opiniões diferentes, mas a posição da Igreja Ortodoxa era aquela. Porque eu estava, né, mergulhado naquele universo, então eu, digamos assim, tomava para mim aqueles posicionamentos. Mas às vezes eles eram, sim, notoriamente equivocados, né? E eu lembro, assim, o que mais marcou, assim, na minha cabeça, e aí, sim, já no período final da minha presença na Igreja Ortodoxa, eu lembro de uma leitura específica, uma leitura de uma entrevista de um ancião ortodoxo, ancião Sofrônio de Exes. Sofrônio Zakharov, um ancião russo que foi monge no Monte Athos e que depois recebeu bênção para fundar um mosteiro no Reino Unido. Por isso, Exes é um mosteiro sob guarda canônica do Patriarcado Ecumênico, né? E ele se tornou muito conhecido por ter sido um discípulo de São Silvano, também no Monte Athos. Foi responsável por tornar os ensinamentos de São Silvano conhecidos e depois, né, acabou se notabilizando como um desses anciãos do século XX da Igreja Ortodoxa, né? São Sofrônio de Axis, pois ele foi tornado, né, reconhecido como santo pelo Patriarcado Ecumênico já no século XX. Já depois que eu tinha deixado de frequentar a Igreja Ortodoxa, houve a sua consagração. Não sei se foi em 2019, 2020, agora não estou lembrado, mas acho que foi 2019. Em São Sofrônio, certa vez ele deu uma entrevista, né, para um bispo ortodoxo chamado bispo metropolita Hieroteus de Lepanto, que fez um livro sobre a oração de Jesus, prática ortodoxa da repetição da oração Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, tem piedade de mim, um pecador. Prática dos cristãos exicastas, não é? São aqueles muito voltados para a repetição dessa oração, para a contemplação e busca da teoses através da percepção das energias incriadas, energias divinas. Tema esse que é sempre muito relacionado, né, no imaginário das pessoas, a uma conexão entre o misticismo cristão, a contemplação cristã, a mística cristã e aquilo que se realiza em caminhos do Oriente não cristão.
E a entrevista, né, do metropolita Euroteu de Lepanto com o ancião Sofrônio era justamente sobre isso, né? Quais eram os pontos de conexão, quais eram os pontos de desconexão entre aquilo que os cristãos ortodoxos praticavam no seu exicasmo e aquilo que os hindus, sobretudo, praticavam, né? E eu lembro que o ancião, ele respondia, né, à crítica de cristãos aos exicastas. E ele dizia assim: as pessoas não conhecem, as pessoas desconhecem o sentido do exicasmo e desconhecem isso a sua conexão com as práticas, com as Sagradas Escrituras, com os santos e tudo mais, né? E nisso cometem muitos erros. E isso é engraçado, porque o ancião estava completamente correto nisso. Existe realmente muita simplificação. Na questão do Ocidente com o Oriente cristão, né, a questão de Barlaam e São Gregório Palamas a respeito do isicasmo, essa é a questão. Os ocidentais, né, embora Barlaam fosse oriental, fosse grego, mas ele estava ali representando o ponto de vista ocidental e criticava o isicasmo, dizia que o isicasmo era uma coisa meio, enfim, né, meio destoante das práticas cristãs, né, sobretudo assim dentro do parâmetro, né, do monasticismo ocidental beneditino, né, do ora e trabalha, né? Aquilo parecia uma coisa assim meio, sei lá, escapista, né? E São Gregório foi explicar que não era nada disso, né? Aquela purificação do coração que os castas estavam buscando era totalmente compatível com o espírito do monasticismo e com o espírito das escrituras, né? Bem-aventurados os purificados pelo coração, pois eles, né, e verão a Deus, né? E o Anselmo Sofrônio destacava isso logo no início. Mas depois ele começava a fazer as diferenciações entre aquilo que os exicastas praticavam e aquilo que era praticado no Oriente não cristão. E aí, assim, as considerações do ancião Sofrônio eram dotadas daquela mesma má vontade e desconhecimento dos críticos do exicasmo ortodoxo. Eu vou destacar aqui alguns dos pontos que o ancião Sofrônio ele separou em 9 pontos. O primeiro ponto que ele diz é o seguinte, que a oração, no caso da oração de Jesus, né, da oração dos exicastas, ela era voltada diretamente para Deus. Ou seja, era uma súplica a Deus. Né? E que então não estaria aqui nenhum desejo de busca de uma autorrealização por si mesmo. Né? Que aquilo seria uma prova de humildade. É engraçado porque o ancião Sofrônio talvez desconheça, talvez desconhecesse, estou dizendo aqui na melhor das boas vontades, né, que ele não estivesse, né, sendo desonesto intelectualmente, que o yoga do nome, do santo nome, a prática da repetição do santo nome praticada, né, por praticantes do caminho do Vedanta, por exemplo, né, do Bhakti Yoga, ela tem como um dos elementos, sim, a busca por rendição a Deus, a busca por refúgio em Deus. Né? Busca por refúgio. Né? Aqueles que buscam refúgio em um nome divino, que para aquelas pessoas é Deus. Então, não existe aí nenhuma separação, a não ser pela escolha do nome em si. Né? Mas aí é só o ancião Sofrônio se lembrar do nosso bravo Paulo de Tarso, falando aqueles gregos, dizendo, né? Este Deus desconhecido que vocês estão aí cultivando é esse Deus aqui que eu trago. Então, assim, um pouquinho de boa vontade de chegar lá, né? O segundo ponto que ele fala, né? Não estamos lutando para encontrar um Deus impessoal por meio da oração de Jesus. Mas nem todas as pessoas que praticam o caminho, esses caminhos orientais, estão buscando também um Deus impessoal. Na verdade, toda busca já caracteriza um outro, e nesse caso, pessoal. A consideração de uma dimensão impessoal de Deus não renega, por definição, uma caracterização pessoal de Deus. Nirguna Brahma, Saguna Brahma. Brahman com atributos e Brahman além dos atributos.
Então, ao que parece aqui, o ancião Sofrônio está tratando de uma específica teologia, de uma específica consideração e genericamente tratando tudo isso como yoga, que é de uma simplificação, né, grosseira, né? O próprio yoga é um sistema filosófico dentre outros, né? Yoga é diferente de Vedanta, por exemplo. Yoga e Vedanta são diferentes de Sankhya. Eles têm muitos pontos em conexão, mas são filosofias diferentes. Então, assim, o ancião Sofrônio, eu quero acreditar, não tinha, né, o aprofundamento necessário a respeito dos assuntos. Então, ele ouvia falar, e acredito que mesmo ouvia falar, porque o ancião Sofrônio certamente era um monge no Monte Athos, um monge cristão ortodoxo, ele não tinha contato com outras coisas. E nem acredito que tinha muito contato com literatura, ele tinha contato de ouvir falar, de comentários, talvez, já comentários cristãos, muito depreciativos. E aqui talvez ele tenha tido informações muito, muito reducionistas sobre esse assunto. E aí o seu posicionamento era esse, né? Terceiro ponto que ele coloca: não alcançamos um estado de orgulho por meio da oração incessante. Os sistemas filosóficos que você mencionou são possuídos de orgulho. Talvez o ancião aqui esteja falando da prática de muitas pessoas, né, nesses caminhos, né, que dizem assim: eu sou aquilo, né, eu sou Brahman. Mas no sentido que essas pessoas falam isso, não é no sentido do fulano, eu, Marcelo, sou Brahma. Não, eu, Marcelo, sou um pobre coitado, um caminhante desse mundo, um mortal. Este eu, que pode ser da mesma essência que Brahma, é o Atman. Então não tem orgulho nenhum aqui. Da mesma forma, os cristãos ortodoxos falam de uma teoses, de uma união com Deus, de uma divinização. Teoses é divinização, deificação. Sois deuses. Então, assim, tem orgulho? Será que tem orgulho quando o cristão ortodoxo diz que o objetivo é buscar a teoses, é a deificação? Então, é a mesmíssima coisa. Caso que parece ser, talvez, uma informação errada. Aí ele diz: a salvação, como dissemos antes, não é uma noção abstrata, mas uma união com Deus, com a Santíssima Trindade na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta união, entretanto, não apaga o fator humano. Não somos assimilados, porque também somos pessoas. Novamente, aqui parece que o ancião Sofrônio tem uma perspectiva muito reducionista sobre o que significa isso. Como se todos os praticantes de meditação, todos aqueles que fizessem o uso do yoga do nome, todos aqueles que fossem desses caminhos, pensassem a respeito desta dissolução da identidade em um oceano, a gota no oceano. Isto é uma imagem que fala de união completa em essência. Está falando da gota e do oceano como se em essência fosse da mesma natureza. Mas não está falando aqui necessariamente, e até posso dizer, não está dizendo que é o perder desta condição que se une. Está dizendo que em essência é a mesma coisa. E assim, é justo dizer que o ancião Sofrônio ter essa confusão é bem razoável, porque muitos, inclusive, daqueles que estão lendo, conhecendo e praticando coisas no caminho do Vedanta têm essa confusão, não é? De que essa impessoalidade significa a aniquilação da centelha. Não significa isso. Mas o ancião Sofrônio parece ter interpretado assim. Então, o ponto em conexão aqui é entender que teoses, deificação, não torna cada um desses deificados um outro Deus. Se o ancião Sofrônio entende que existe Deus e os deificados, mas que esses deificados não se tornam outro Deus, ele poderia entender perfeitamente o sentido da união com Brahma, a união de Atman com Brahma. Em essência, somos Atman. Né? Muito bem. Fora que existem caminhos, né, e modos do Vedanta, como o Vedanta, por exemplo, de Ramanuja, que está falando claramente de uma união
eterna e contemplativa entre Deus e as suas criaturas. É Vedanta isso. Ok? Shankara fala sim de uma união essencial, mas ele de nenhum modo se atreve a descrever isso em pormenores, de modo que imponha às pessoas a ideia de que em algum momento se diluirá qualquer senso de individualidade. Não está sendo dito isso. Então ele diz aqui também. À medida que a oração se desenvolve, adquirimos a capacidade de discernir o erro. Podemos ver e distinguir o movimento do diabo, mas ao mesmo tempo as energias de Cristo. Reconhecemos o engano do diabo, que muitas vezes muda sua forma, até mesmo um anjo de luz. Distinguimos, portanto, o bem do mal, o incriado do criado. Aqui o que ele está querendo dizer é que os praticantes de meditação estariam então dispostos a aceitar tudo que contemplassem no seu estado meditativo como divino e que nisso poderiam ser enganados pelo diabo. É certo que no caso da perspectiva do Oriente, do Vedanta, enfim, da meditação, muitos caminhos meditativos, não vai se falar na questão do diabo, mas vai se falar muito certamente na questão da ilusão. Vai se falar muito certamente na questão da própria imaginação do homem, criando ali elementos de desvio do divino. Então não é verdade que o ancião Sofrônio está destacando aqui, que no caso da oração de Jesus, o indivíduo estaria completamente focado no objetivo divino, e no caso da oração dos orientais não cristãos, estariam aqui lançados em qualquer tipo de ilusão, presnes. Não é por aí. Não é? Muito pelo contrário, um dos estágios meditativos é, inclusive, escapar da imagem, assim como é para os cristãos ortodoxos. Ele diz: a luta pela oração de Jesus está ligada à purificação da alma e do corpo. Não pretendemos alcançar a apatia estoica, mas nos esforçamos para atingir o estado dinâmico de desapego, o que significa que não visamos a mortificação das paixões, mas sim a transformação sem desapego. Não se pode amar a Deus e ser salvo, mas porque esse amor foi corrompido e distorcido. Lutamos por sua transformação. Lutamos para transformar os estados distorcidos que o diabo criou em nós. Não podemos ser salvos sem essa luta pessoal, de que realiza com a ajuda da graça de Cristo. Segundo São Máximo, o conhecimento espiritual sem prática, purificação do coração, é a teologia dos demônios. Pois é, mas aí, novamente, o ancião Sofrônio entende que a prática meditativa, contemplativa dos orientais não cristãos é um puro e simples se largar em pensamentos meditativos e vislumbres de imagens ditosas, sem que nada seja realizado através de ascese, através de sadhana, através de esforços, através de luta. Isso é a ignorância do ancião Sofrônio a respeito desses caminhos. Muito pelo contrário. Se trabalha muito a necessidade de ética, de purificações, de regramentos que façam com que um todo promova justamente essa purificação da mente e do coração. Então, novamente aqui, o ancião Sofrônio tem uma ideia simplificadora do que seriam essas práticas. Né? Ele diz: não tentamos conduzir a faculdade noética a nada absoluto por meio da oração de Jesus, mas dirigi-la ao coração e trazer a graça de Deus para a alma. Exatamente isso que dizem essas perspectivas. Que Deus habita no coração, deve-se mirar no coração. Se o ancião Sofrônio tivesse conhecido, por exemplo, os escritos, as muitas explicações, né, de Sri Ramana Maharshi a respeito das suas práticas, ele teria visto o quanto isso é parecido, né? E não estaria aqui dizendo algo tão desprovido, né, de realidade. Então ele fala que não almejamos, portanto, a destruição do corpo, mas lutamos contra a sua adoração. Exatamente isso. Quem disse que essas práticas orientais buscam destruição do corpo, autoflagelação, ou buscam a sua adoração? Pelo contrário, buscam separar, distinguir o verdadeiro eu da mente e do corpo. Né? Ele diz: não somos indiferentes ao mundo que nos rodeia.
Os vários sistemas que você mencionou evitam enfrentar os problemas das pessoas. Mentira. Mentira, equívoco, grosseiro equívoco. Eu poderia dizer isso ao contrário, dos monges do cristianismo do Monte Athos estão lá em cima, orando e olhando para as pessoas dizendo: vocês estão errando. Mas se eu dissesse isso, também estaria sendo injusto, porque eles estão lá oferecendo um modo de vida, eles estão lá orando pelas pessoas, eles estão lá cuidando de sua própria vida e estão prejudicando os outros, né? Então, veja como aqui, se fosse aplicar o ponto de vista simplificador do Anselmo Sofrônio, o quanto isso seria deletério para o próprio cristianismo ortodoxo oriental, o próprio monasticismo ortodoxo. Então, é muito falho, né? É muito equivocado isso. Evidentemente que existem pessoas colocando a mão na massa no mundo dentro desses caminhos orientais. Então, o Anselmo Sofrônio tem aqui uma visão distorcida do que sejam esses movimentos. Não damos grande importância às técnicas psicossomáticas e às várias posturas do corpo. Consideramos alguns deles como auxiliares na concentração do nous no coração, ou seja, em essência, são técnicas, né? Repito, não nos esforçamos para impassibilidade no estado negativo, mas para a aquisição da graça divina, exatamente como esses grupos também. Quem disse que existe apenas um único modo de se meditar, um único modo de contemplar, né? A oração, por exemplo, a meditação, o caminho do Bhakti Yoga, o caminho da devoção, ignora completamente essas coisas de como respirar e tudo mais. É amor, é devoção, é levar a sua mente para um ideal espiritual. Então, podemos ver assim, né, muito claramente nessas pontuações do ancião Sofrônio, né, que ele deu, né, ao metropolita Hieroteus de Lepanto, o quanto a crítica ortodoxa ao tema da meditação, da contemplação dentro da perspectiva das filosofias orientais, ela está cheia de preconceito, não é? Preconceito que poderia, que costumeiramente leva com que outros cristãos olhem com maus olhos para as práticas ortodoxas, não é? Então, hoje em dia isso para mim é muito claro, né? Que é o arraigado sectarismo, né, da perspectiva do cristianismo ortodoxo que impede que ele veja os muitos pontos de conexão que existem, né, nessas práticas dos seus místicos com as práticas dos místicos de outras religiões, né? O quanto existe de conciliação entre essas buscas, né, e aquilo que praticavam santos, como por exemplo Sri Ramakrishna, Sri Ramana Maharshi. Né? É uma pena que seja assim, mas é isso que se dá. Tá bom? Um grande abraço a todos, no amor de Cristo.